Olá pessoal, o meu nome é Jorge, tudo bem? No último vídeo eu te mostrei que para extrair o máximo de aromas e sabores do pó é necessário que a água esteja entre 90 e 96 graus. Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo prático para calcular o percentual que foi extraído do pó. Esse número tem que estar entre 18% e 22%. É a nossa taxa de extração. Se você extrai menos que 18%, teu café fica prata. Se você extrai mais que 22%, o teu café fica amargo. Quando você extrai dentro dessa faixa, o teu café fica equilibrado. É o ponto doce. Não vou usar fórmulas complicadas, nem equipamentos caros de laboratório. É mais fácil do que parece. Vai revolucionar o teu café em casa. Quando a água quente vai atravessando o pó, ela dissolve os solúveis. E é isso, é esse número, é essa quantidade que queremos saber. Na faixa entre 18 e 22 é o ponto doce. Segundo a SCA, é a faixa que o café fica equilibrado, fica gostoso. Você começa a sentir os sabores de castanha, as notas que o café te proporciona, a acidez. Então, o teu café, quando extraído dentro dessa faixa, você consegue sentir esses sabores. Uma outra coisa importante que se deve saber é que o pó funciona como uma esponja, ele absorve o dobro do seu peso. Então, se eu coloco 20 gramas de pó de café, 40 gramas de água vai ser absorvido pelo pó. Por isso que o volume de café extraído é menor que o volume de água que você coloca no coador. Então, pessoal, para fazer esse cálculo, eu preciso conhecer qual é o volume líquido extraído. Então, para isso, eu vou precisar de um recipiente para eu colocar o café pronto, uma receita que eu vou utilizar pelo menos um café gourmet. Eu vou usar aqui esse aqui que é muito fácil de encontrar em qualquer mercado. E vou usar a própria receita deles. Eu vou usar metade da receita deles. Eles sugerem 40 gramas de pó para 500 ml de água. Eu vou usar, na nossa receita aqui, 20 gramas de pó para 250 ml de água. Que isso equivale a uma proporção ou uma razão de 1 para 12,5. Ou seja, para cada 1 grama de café, eu coloco 12,5 gramas de água. Então vamos em frente. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, o primeiro passo, é pesar numa balança de precisão, pelo menos com uma casa decimal. Na descrição do vídeo eu vou deixar lá um link para você obter essa balança. Vou ligar a balança e vou pesar o recipiente. Pesei o recipiente e vou anotar também qual é o peso do recipiente. Olhando aqui, vamos ver se eu consigo um ângulo favorável aqui. Deu 116,5 gramas. Então, o nosso recipiente tem 116,5 gramas. Então, eu vou anotar aqui no nossa folha aqui de dados. 116,5 é o peso do recipiente vazio. A partir disso, eu vou efetuar a extração do café. Então, eu vou botar o pó de café aqui no nosso coadorzinho, que vai ser esse aqui, e vou efetuar a extração. Então, quem quer saber como fazer uma boa extração, que deve ser na seguinte sequência: enxágue do filtro, pré-infusão de 30 segundos e 2 ataques com intervalo de 10 segundos cada, sempre usando 1/3 do volume total de água que você vai usar. Então você pega o volume total de água, que é 250 ml, divide por 3 na sua cabeça e faz o primeiro ataque mais ou menos de 83
gramas de água, espera 30 segundos, aí você fez a pré-infusão, depois dos 30 segundos você coloca mais 83 ml de água, aguarda 10 segundos e faz o último ataque. Então vamos lá, vamos fazer a extração dentro dos conformes. E a água, claro, na temperatura ideal, que é entre 90 e 96 graus. Então já volto. Então terminei de fazer a extração. Agora eu quero saber qual foi o volume total. Eu tiro o filtro do recipiente e peso qual foi o volume total extraído, que é igual a 327,3. Então, o volume total extraído, recipiente mais o café extraído, foi 327,3. Então, vou botar lá na nossa folhinha de dados. 327,3 gramas. Agora que eu vou fazer o seguinte, agora eu quero saber qual é o volume líquido extraído. O que eu faço? Pego 327,3 e subtraio do peso do recipiente, que vai ser igual a 210,8 gramas de café. Esse é o valor líquido extraído. Agora nós vamos utilizar a nossa fórmula mágica. O que diz a nossa fórmula mágica? A nossa fórmula mágica diz o seguinte: se você multiplicar o valor líquido extraído, que é esse aqui, então é 210,8. Deixa eu trocar essa caneta, que essa caneta aqui já está indo para o espaço. 210,8 vezes TDS. O que é TDS? TDS é um valor que nós vamos usar, que vai ser uma constante. O TDS utilizado na Europa, Estados Unidos, o que quer dizer TDS? Total de sólidos dissolvidos. O pessoal usa essa constante entre 1,15 e 1,35. Isso é um valor internacional. No Brasil, como nós gostamos de um café mais encorpado, imagina um suco concentrado e um suco ralinho. Então, se eu quero um suco ralinho, eu uso um TDS baixo. Se eu quero um suco mais concentradão, eu uso um TDS alto. Então, lá fora o pessoal usa 1,15 a 1,35. Aqui no Brasil, entre 1,4 e 1,55. Eu vou usar, na nossa continha aqui, é um número que eu acho interessante, eu vou usar 1,5. Então, é vezes 1,5, que é o nosso TDS estimado que queremos obter. E divido pelo peso do pó. Então, qual é o peso do pó que nós usamos? 20 gramas. Então, 20 gramas. Então, a nossa fórmula mágica é: pego o valor líquido extraído, que foi 210,8 gramas, vezes o TDS estimado, que nós estimamos aqui no Brasil, é um café encorpado. Nós vamos usar sempre 1,5. Você pode usar, dentro do seu gosto, entre 1,4 e 1,55, que você vai agradar o público brasileiro, e divide pelo peso do pó. Então, fazendo essa conta simples, que é pegar 210,8, multiplicar por 1,5, que é o nosso TDS estimado, vai dar igual 316, vou botar aqui do lado, vai dar igual a 316,2 divide por 20. Então, divide por 20. Essa é a nossa percentual de extração.
que deu igual a 15,81. E deu baixo. O que eu falei lá no início do vídeo? Que o nosso TDS ideal é que ficasse entre 18% e 22%. Esse TDS, essa taxa de extração ficou baixa. Então vamos ver o que a gente vai fazer daqui a pouco. E o tempo total de extração que eu consegui com esse filtrozinho aqui, vou voltar para cá. Olha que eu levei 6,5 minutos, que também está muito fora do ideal. Um tempo ideal para a água ficar em contato com um pó de café, sugerido pela ASCA, que é a Associação de Cafés Especiais, é o órgão que faz campeonatos, eles que fazem vários testes, eles sugerem que o tempo bom para se fazer uma extração é entre 3 a 3,5 minutos. Então, se teu café ficar em torno disso aí de 3, 4, você está num tempo bom. Quando, importante, para essa quantidade de pó. Claro, se você aumentar a quantidade de pó, o tempo de extração vai ser maior. Mas o tempo sugerido é que esse tempo fique entre 3 a 3,5 minutos. Beleza? Então, voltando atrás, um pouquinho atrás, pegamos uma receita com 20 gramas de pó, 250 ml de água, foi feita a extração, conseguimos um total extraído de 327,3 gramas de café pronto dentro do recipiente. Subtraímos o peso do recipiente que fizemos anteriormente, antes de começar a extração, e conseguimos um volume líquido de 210,8 gramas. Aplicamos na nossa fórmula mágica, que é o volume líquido extraído vezes o TDS estimado, que nós estamos estimando esse TDS de 1,5, e divide pelo peso do café usado, você vai achar a taxa de extração, que foi de 15,81%. Com um tempo total de extração de 6 minutos e meio. Agora, o que a gente pode fazer para corrigir, para aumentar esse número aqui de 15,81? Vamos lá, as regrinhas. Normalmente, aqui, de 15 para 18, está um valor muito grande. Eu aumentaria aqui a proporção de água a café. Eu vou elevar essa proporção aqui para 14 e vou repetir a receita. Então, vamos lá. Guarde um pouquinho que eu vou fazer a receita e vou trazer os novos dados para cá. Então, voltando aqui, eu agora refiz a extração, só que agora eu vou usar 20 gramas de pó e a razão aqui eu vou elevar para 14. Com isso, eu elevei a quantidade de água. Então, 20 vezes 14 vai dar 280. Então, o que aconteceu aqui? Então, o volume total extraído agora passou para 355,6 gramas de pó. O nosso peso aqui do reservatório é 116,2, então deu um total o valor líquido extraído foi 239,4. Aplicando a nossa fórmula mágica, que é volume extraído vezes o TDS, dou usando 1,5, e dividir pela quantidade de pó, e olha só, subiu para 17,9%. Opa, está chegando bem próximo daquilo que a gente espera. E o tempo de extração
ele subiu para 7 minutos. Claro, eu montei volume de água, o tempo de extração subiu também. Foi para 7 minutos e 11 segundos. Eu poderia refazer e melhorar isso aqui, ó. Se eu levasse para 14,5 e aumentar um pouco o volume de água, fatalmente eu ia chegar aqui nos 18%. Eu resolvi fazer uma coisa. Não sei por que me veio na cabeça. Eu estou usando esse coadorzinho aqui, ó, que é um coador de aço, bonitinho, cabe aqui no recipiente, tranquilão. Eu falei assim, vamos fazer essa mesma extração com esse mesmo volume, com essa mesma receita, mas usando um filtro Melita, será que dá diferente? Então eu peguei e fiz a extração agora com filtro Melita 102 e refiz os cálculos. Vamos ver o que aconteceu aqui. Então vamos lá, eu fiz a mesma coisa, peguei 20 gramas de pó, usei a mesma proporção ou razão de 14, usei o mesmo volume de água, eu já encontrei agora 353,8 miligramas de água, dividi do peso do recipiente, o meu volume líquido foi esse aqui, apliquei na nossa fórmula mágica, que é o volume líquido vezes o TDS estimado dividido por 20, e encontrei 17,82% e o tempo de extração diminuiu um pouco. Ele veio agora, deixa eu trocar essas folhas aqui para não confundir, porque eu estou cheio de papel aqui na mesa. Então, ó, com 280 eu consegui 6,5. Esse aqui, ó, o tempo foi 6,12. Mas não satisfeito com isso, eu peguei, como eu tenho um outro coador, eu resolvi fazer a mesma receita de novo com esse coador aqui, ó. Coador de aço que a gente acha por aí. E olha o que aconteceu. Vou botar logo a folha que está os 3 cálculos aqui. Então esse aqui, ó, a receita, a razão e o volume de água. E o TDS estimado, 1,5. Aqui foi o primeiro, essa coluna aqui, ó, foi com aquele coador de aço pequeno. Quanto deu o tempo de extração? Deu 7 minutos e 11 segundos. Aí eu refiz com Melita, deu 6 minutos e 17 segundos. E agora eu refiz com esse filtro aqui. Olha o que aconteceu com o tempo de extração, galera. Veio para 3 minutos e 30 segundos. E realmente o café ficou muito mais agradável de se tomar. Então eu vou dar uma paradinha aqui, se alguém quiser copiar essa tabelinha. E também vou voltar aqui e vou botar essa tabelinha aqui também. Vou parar um tempo para quem quiser printar a tela. Então, vou repetir. Peguei uma receita sugerida, não consegui obter a taxa de extração ideal. Para corrigir, eu modifiquei a razão, a proporção água-café para 14, que é uma faixa que utilizamos aqui no Brasil, e consegui chegar muito próximo do valor ideal. E realmente o café ficou bem diferente. Só que eu ainda estava com um tempo de extração muito alto. O que eu fiz? Fiz testes com outros tipos de coador e cheguei à conclusão que esse filtro aqui, ó, é excelente, que inclusive eu vou deixar aí na descrição do vídeo
uns links para quem quiser adquirir, que mudou muito o tempo de extração e a qualidade do café também. Então, galera, se vocês gostaram, que ajuda o canal a crescer, para que eu possa fazer outras experiências, é para vocês. É isso que eu tinha para falar e espero que essa receita aqui modifique e muito a qualidade do café de vocês. Faz o seguinte, faça um teste aí em casa com o coador que vocês já utilizam. Arruma um filtrozinho desse aqui, ó, um coador desse de aço aqui, e faz a experiência que pode modificar muito a qualidade do café de vocês. É isso aí, um grande abraço a todos, até a próxima.